Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai comparar os dados da Índia e do Brasil. Felipe, por que a Índia? O que eu tenho a ver com a Índia? Porque a Índia acabou de sair da lista vermelha e muita gente tá querendo que eu faça essa comparação pra entender por que a Índia saiu da lista vermelha e o Brasil continua na lista vermelha. Então vem comigo que a gente vai analisar esses dados pra tentar entender o que fez o Reino Unido tomar essa decisão, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu lembro você de se inscrever no canal e me seguir lá no Insta pra você acompanhar um pouco do dia a dia e ficar por dentro de tudo que rola no Reino Unido. Hoje tá rolando um podcast que vai durar 24 horas aqui em Londres e eu vou participar a partir das 5h30 da manhã, 5h30 da matina, eu vou estar ao vivo lá no Idea Podcast, eu vou participar por 4 horas, vem comigo e me segue lá no Insta também que eu vou mostrar bastidores, eu saindo daqui na madrugada, vai ser bem legal, vamos lá participar e bater um papo bacana, beleza? Mas agora, vamos mostrar esses dados para tentar entender, será que o Brasil tem chance ou não de sair da lista vermelha? Vamos analisar isso aí. Antes de começar a analisar os dados, a gente tem que deixar umas coisas bem claras, né? O motivo principal de um país entrar na lista vermelha, amarela ou verde é a sua situação relacionada à pandemia, porque é isso que faz com que eles entrem na lista e é isso que vai fazer com que eles saiam. Então é extremamente relevante analisar os dados, mas para o governo britânico tomar uma decisão de tirar um país ou não, vocês vão entender no final do vídeo que vai muito além desses dados. Então a gente vai fazer uma análise para entender por que a Índia saiu e se o Brasil tem chances de sair também, beleza? Outra coisa, entrei no site do governo britânico para tentar entender o que faz um país estar na lista vermelha, verde ou amarela. A gente sabe que tem alguns dados que são utilizados, como o número de casos, vacinados, etc. Porém, no site do governo britânico não tem uma página em específico falando o que um país tem que fazer ou qual métrica que eles dão mais valor. Porque vocês vão ver nesses dados que a gente vai usar que o Brasil está melhor em algumas situações, como, sei lá, vacina ou coisa do tipo. A Índia pode estar melhor em outras, mas a gente não sabe qual o peso que o governo britânico dá para cada uma dessas informações. Isso não está claro, está muito aberto, então fica difícil da gente realmente entender por que a Índia saiu, a gente pode tentar assumir, tá bom? Tendo isso em mente, sabendo que a gente não tem um dado claro para julgar, não foi dado isso pelo site do governo, vamos olhar os números, tentar entender e bater um papo sobre isso no final. Fica até o final do vídeo, porque essa análise vai ser completa, não é só olhar númerozinho aqui não, tá? Vamos lá, que vocês têm que entender uma coisa que é muito, muito, muito importante. Bora, vambora. Seguinte, pessoal, eu tô aqui no site que chama Our World in Data, esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem os números, foi um dos poucos sites que eu encontrei com bastante números sobre tudo. Ele é feito pela University of Oxford, Oxford Martin School e diversos outros meios que fornecem dados. Eu já coloquei como filtro Brasil e Índia para a gente tentar fazer uma comparação mais direta, porém a gente vai utilizar os mapas que eles dão, os mapas do mundo, para ver a situação. E a gente começa, né, com o número de casos diários e a gente já começa a entender uma coisa muito importante. Olha só, o gráfico aqui de verde é a Índia e o vermelho é o Brasil. E esse é o número de casos diários. Mas, ó, um adendo, lembrando, um adendo aqui. O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. A Índia tem 1,3 bilhões. Então é 5, 6 vezes mais o número da população brasileira, né? Então tem muito mais indiano no mundo que brasileiro. Tenha isso em mente. Então quando a gente olha os casos, fica meio complicado. Mas aqui, algumas dados a gente vai olhar por casos por 100 habitantes ou por 1 milhão de habitantes para ficar mais justo e não ter muito dado em relação à população, beleza? Vamos lá. Esse aqui é o número de casos total. Então, por exemplo, a Índia, a gente pode ver que a Índia teve um pico, né, lá pelo mês de maio de quase 391 mil casos diários, né? Olha só, é muito, muito mesmo. Sendo que o Brasil ele nunca teve um pico tão alto como esse em número de casos. Atualmente, o Brasil e a China e a Índia eles estão muito próximos. A Índia com 40 mil casos e o Brasil com 32 mil casos, mais ou menos. Bem próximo. Mas lembrando, a Índia tem muito mais gente, a população é muito maior. Então, isso aqui não é um olhar muito positivo para o Brasil. E a gente vai ver isso quando a gente começa a analisar o número de casos confirmados por milhão de habitantes. A cada 1 milhão de habitantes, quantas pessoas estão contaminadas aí, né? Isso aí é a data do dia 6 de agosto, ou seja, bem fresquinho de ontem. Vocês já conseguem ver nesse mapa aqui que o Brasil, nessa escala aqui, ó, olha só. Aqui é os mais tranquilos, mais de boa, vai subindo, subindo, subindo. Ó, o laranjinha, opa,
Um pouquinho mais escuro se você chega aqui no vermelhinho, o Brasil tá no vermelho. Sendo que a Índia, para quem não sabe, é esse país aqui, ó. Ela tá 2 escalas abaixo. Por quê? Porque no Brasil tem 153 casos por milhão de habitantes. A cada 1 milhão de habitantes, 153 casos. Na Índia, a cada 1 milhão de habitantes, 29 casos. Ou seja, vendo o país como um todo, tem muito menos gente infectada na Índia do que no Brasil, e esse pode ter sido um dos fatores decisivos para o governo. Como eu já falei, a gente não sabe o que dá mais peso ou não na hora de tomar uma decisão, então nesses dados, a Índia está ganhando, certo? Aqui são casos acumulativos, a gente não pode olhar. Também casos acumulativos não vale dizer porque é a situação atual do país, não a história, mas dá uma olhada só para vocês terem uma noção. O Brasil teve aí, acho que 94 milhões de casos, algo do tipo que a gente consegue ver por aqui. Não, 94 mil casos por milhão de habitante, né, no geral, e a Índia teve 23 mil casos. Então, até como olhando uma situação geral, a Índia estava numa situação melhor que o Brasil, porém, isso não importa muito, que a gente quer ver a situação atual aqui vê crescimento, casos por milhão de habitantes nas últimas 2 semanas também. E aqui a gente vai agora para a segunda métrica. A primeira foi casos, segunda métrica, número de mortes, né? Aqui são os números diários de mortes e a gente consegue ver que os gráficos, os dois tiveram um pico e desceram, então mais ou menos parecido aqui, né? Então o Brasil atualmente teve 988 casos por milhão de habitantes, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver... Eu acho que é o total isso aqui, para ser bem sincero, né? Número de mortes confirmadas diárias. Teve 900 mortes ontem e 500 na Índia, algo do tipo. Não tô entendendo essa data, deixa eu ver. Esse é teste ou é morte? Morte, desculpa. Números diários de mortes, é isso mesmo. Número diário de morte, o Brasil teve dias que teve lá 1000 casos, ou coisa do tipo. E aqui a gente dá uma olhada que esse que é o mais importante. Por milhão de habitante. No Brasil, estão morrendo 4 pessoas por milhão de habitante. Nessa nossa escala, aqui ele está no laranjinha. Na Índia, estão morrendo 0,37 pessoas por milhão de habitante. Ou seja, número de casos, a Índia está na frente. Número de mortes, a Índia também está na frente. Está morrendo muito menos gente na Índia do que no Brasil. Eu não acho o número tão alto, para ser bem sincero, 4 a cada 1 milhão de habitantes. É claro, é preocupante, tá ali na escala mais para frente, mas, por exemplo, tem países aqui como a Tunísia que estão morrendo 14, né? Aparentemente. É um número bem alto para 1 milhão de habitantes. Então, assim, mas a Índia também está melhor no número de mortes. Isso aqui é dado do dia 6 de agosto, tá bom? E aí a gente vai pro nosso último dado, né? Que é o número acumulativo de morte. Morreu no Brasil... número acumulativo por milhão de habitantes, né? 2.600 pessoas por milhão de habitantes. Olha como tá vermelho o Brasil. 2.600 pessoas por milhão de habitantes. Na Índia, 309 pessoas por milhão de habitantes. Então, realmente, comparado com o tamanho da população, morreu menos gente na Índia. Isso não importa tanto pra gente tomar a decisão, mas é bom pra gente entender o estado atual. É o estado geral do país. E aí a gente vai para a parte das vacinas, né? O número de doses aqui no Brasil é 0,56 por 100 pessoas, né? Tomaram a dose diária, mas não é esse dado que eu quero ver. Eu quero olhar aqui na porcentagem da população, que é quando o Brasil sai na frente. Aparentemente, no Brasil, 100% vacinado, que é o que importa. Eles não querem saber primeira dose, porque a primeira dose não importa muito. Mas 20% da população brasileira já foi 100% vacinada, sendo que apenas 8% da população indiana foi vacinada. O Brasil está bem na frente aqui, quase o dobro. Isso é muito interessante. E esses são mais ou menos os dados que a gente tem que são mais metrificadas. Número de casos, número de mortes e porcentagem de vacina. A Índia ganha nos 2 primeiros, o Brasil ganha no terceiro. Só que tem alguns poréns pra gente tentar analisar. Lembrando, eu não tô aqui pra defender a Índia, pra criticar o Brasil, nem nada. Eu tô tentando fazer uma análise pra tentar entender a decisão do governo. Então, antes da gente acabar de falar dos dados, vamos analisar esses 3 dados aí, né? Pode ser que o governo britânico esteja dando mais ênfase para o número de casos. Eu acho que mortes nem tanto, porque a morte tem muito mais a ver com a infraestrutura do país, de tomar conta dos pacientes que estão pegando e ficando infectados, do que qualquer outra coisa. Então eu descartaria esse negócio do número de mortes e focaria em casos e vacinação. Eu acho que o Reino Unido pode ser que esteja dando mais ênfase em casos do que vacinas, porque ele não exige vacina para entrar.
não precisa estar vacinado para entrar no Reino Unido. O único requerimento que a gente tem sobre vacina aqui é para evitar a quarentena e para as pessoas que foram vacinadas aqui no Reino Unido. Então, o Reino Unido não exige a vacina, então pode ser que essa métrica tenha menos peso do que as outras que a gente analisou aqui. Então pode ser isso uma das coisas que tenha feito tomar a decisão. Agora a gente entra em um outro assunto que é muito talvez mais importante e relevante do que simplesmente os dados. Porque sim, são os dados que vão determinar se um país entra ou não na lista. Mas o que conecta esses dados da Índia, do Brasil, com o Reino Unido é a diplomacia e são as relações políticas entre esses dois países. Então vocês têm que entender que, vamos supor, o Brasil, o presidente do Brasil, ou sei lá quem seja encarregado de ter a relação entre o Brasil e o Reino Unido, ele acha que o Brasil já está numa situação boa. É bem provável. O Reino Unido ele não vai ficar olhando todos os países da lista vermelha e tentando negociar. Essa pressão tem que vir do país que precisa ser aceito. Então, o Brasil teria que provavelmente, né, ir ali e falar com o governo britânico: olha, a gente acha que a gente está numa situação boa, vocês podem abrir as fronteiras, etc. E a gente tem que pensar que o Brasil está banido de diversos países. Então, é claro que a gente sente a dor porque a gente está aqui no Reino Unido, mas você tem que pensar que essa equipe do governo brasileiro que pode estar fazendo essas negociações pode estar dando prioridade para outros países que o Brasil tem um comércio talvez um pouco mais apurado e tem relações mais fortes, entendeu? Pensa que o Brasil deve estar tentando falar com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Austrália, a Nova Zelândia e qualquer outro país, a União Europeia como um todo, para tentar liberar e fazer algum tipo de coisa, porque o interesse maior seria do Brasil nesse caso. Agora, quando a gente vai falar da Índia, a Índia e o Reino Unido fazem parte do Commonwealth. Eles já têm laços muito fortes, diplomacias muito mais avançadas do que o Brasil e o Reino Unido, incluindo situações econômicas e tudo mais. Então, para a Índia, entrar no Reino Unido é uma prioridade muito maior do que para o Brasil. O Brasil ele tem que fazer diplomacia com vários, a Índia também tem que fazer com vários. Mas a Índia e o Reino Unido eles têm laços muito fortes políticos e econômicos, e o que faz com que eles consigam talvez conversar com mais frequência e tentar explicar: olha, aqui o caso tá melhor. Vocês viram no número de casos que a Índia teve um pico gigante e abaixou bastante. Depois desse pico foi quando eles liberaram. Então pode ser que isso tenha ajudado também. E é óbvio, né? As relações entre esses dois países fazem com que eles consigam negociar com uma maneira mais fácil. Isso não necessariamente quer dizer que nós estamos sendo discriminados e prejudicados no meu ponto de vista. E sim que os outros países têm relações econômicas e sociais e diplomáticas muito mais fortes e mais simples. A Índia e o Reino Unido eles são muito próximos. A Índia foi colônia britânica, se eu não me engano. Tem muito laço econômico entre eles, o que faz com que os dois negociem com mais frequência e eles devem ter insistido muito mais. A Índia, eu tenho certeza que quem é que esteja encarregado de pedir para o Reino Unido liberar, da Índia, insistiu muito mais do que a pessoa que está encarregada no Brasil. Então são várias coisas que a gente tem que ver por aí e tem que ficar de olho. O lado positivo é que os números do Brasil estão parecidos com os da Índia, não está muito atrás assim, entendeu? Mesmo a gente olhando ali no número de casos, acho que da Índia estava tipo 0,20 alguma coisa e do Brasil 14 por 100 habitantes. É uma diferença grande, mas o Brasil não está muito ruim. Então isso é uma luz no fim do túnel e também é interessante para a gente ver que o Reino Unido provavelmente está ouvindo o que esses países estão fazendo e pedindo e estão fazendo, estão liberando países que estavam na lista vermelha a passar para a lista amarela. É muito difícil de eu falar para você exatamente o porquê, mas com certeza as relações diplomáticas entre a Índia e o Reino Unido facilitam a conversa e podem fazer com que eles abram de uma maneira mais tranquila, né? Então se o Brasil, países que o Brasil tem uma relação econômica mais fácil, pode ser que eles abram primeiro, entendeu? Talvez Brasil e Portugal, pode ser que tenha um laço melhor, tanto é que, se eu não me engano, Portugal falou que estava até aceitando pessoas que foram vacinadas com Coronavac, principalmente a Ilha da Madeira. Então, isso tudo envolve, mas na minha opinião, é difícil a gente olhar isso como estamos sendo discriminados, e sim, é assim que funciona. Pensa aí que você, sei lá, fechou a sua casa e ninguém vai entrar porque você está com medo das pessoas entrarem devido à pandemia. As primeiras pessoas que vão começar a entrar são aquelas que você tem mais laços, né? Que já vem com mais frequência, e as outras vão ficando depois. Pode ser que a outra pessoa esteja até numa situação melhor, mas você, como está muito mais próximo dessa pessoa e negociar mais, é mais fácil você abrir para ela. Mas ainda assim, deu uma luz no fim do túnel, eu realmente não esperava. Analisando os números, deu para ver que eles abaixaram bastante, mas ainda assim, eu não acho que estava, tipo, meu Deus, tá ótimo, vamos botar na lista amarela.
mas é claro que as relações econômicas devem ter pesado um pouquinho aqui também, mas a gente analisou 3 métricas e a Índia estava na frente do Brasil em 2 delas, né? Então é difícil saber. Mais uma vez, essa é uma análise minha, assim, que não sou uma pessoa que trabalha com dados, muito menos com política, mas eu tento analisar o melhor para passar para vocês. Se você tem uma visão diferente, coloca aqui embaixo, mas é muito fácil a gente pegar e falar que eles estão tendo um preconceito sem entender a história por trás e a relação entre esses 2 países que, assim, é muito maior do que com o Brasil. A gente tem que admitir isso, infelizmente, não é? Quem sabe no futuro isso muda. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você ainda continue vendo isso como uma notícia positiva, porque na minha opinião né, um país que foi tão criticado como a Índia liberar, isso pode criar uma pressão até mesmo de barganha, né, para outros países falar, ó, você liberou a Índia, libera a gente também, por que a Índia pode e a gente não? Vamos olhar os números, a gente está nessa situação, então pode ser que isso ajude a outros países também a passarem para a lista amarela. Eu tô otimista aí que talvez até o final do ano, talvez a gente tenha alguma notícia. Um dos problemas também, né, do Brasil, que a gente tem que falar, e só quem assistir até o final vai pegar isso, é que basicamente você liberando pro Brasil, você tem que liberar pra América Latina inteira. Esse é o problema. Porque pode ser, não sei, que o Reino Unido enxergue o Brasil como América Latina, América do Sul. Porque uma pessoa que mora no Uruguai, ela pode ir para o Brasil e do Brasil vir para cá, entendeu? Então é bem provável que quando o Brasil saia da lista amarela, saiam diversos outros países também que estão da América Latina, tipo Argentina, Chile. Então, a gente como brasileiro, a gente tem que parar de olhar os dados só do Brasil e ver os dados dos países ao nosso redor. Então, quando a América do Sul tiver um estado melhor, a gente vai ter muito mais chance de sair. Porque, você sabe, um argentino pode cruzar a fronteira para o Brasil utilizando apenas o RG e ninguém nunca vai saber que ele estava na Argentina. É a mesma coisa aqui na Europa, né? O Reino Unido acaba tratando a Europa como um país inteiro. É claro, ele libera uns separados, assim, agora que a situação está bem melhor, mas quando o bicho pegou, ele fechou para todo mundo de uma vez, e quando ele abriu, ele meio que colocou as regras para todo mundo, e por isso que quando a gente teve a primeira lista verde, os países que apareceram eram países que a gente nunca tinha ouvido falar, porque eles acabavam tratando a Europa como um país único, porque o trânsito entre esses países é muito fácil. Cruzar a fronteira da Espanha e Portugal, você passa de carro andando, ninguém vai falar nada, né? Então, entendam isso, quando eles olham para o Brasil, também acabam analisando a América do Sul por inteiro, beleza? Foi minha análise, como falei, não sou expert, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos continuar torcendo, infelizmente o hotel aumentou, mas as rotas alternativas estão aí, você não precisa passar por isso, tem solução e é o que todo mundo está fazendo, beleza? E é nada contra a regra, não quebre a regra, sabe utilizar ela a seu favor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vejo vocês no vídeo de amanhã, aquele grande abraço, tchau, tchau. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get